Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar esse material que está disponível aí para vocês, que é sobre a pele humana. Assim que a gente viu aí tecido epitelial, é conveniente a gente falar sobre a pele humana, ok? Então, essa pele humana ela vai estar aqui representando a pele dos mamíferos. Então, são os mesmos detalhes que forem falados aqui, vale para os mamíferos de maneira geral, tudo bem? Então, a pele humana ela é dividida em 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. São as 3 camadas, né, básicas da pele. Essa epiderme, como vocês podem perceber aqui, é a camada mais fina, mais delgada da pele. Abaixo, a derme é mais espessa, é uma camada bem mais espessa. E a hipoderme, que fica aqui, né, embaixo da derme, é chamado também de tela subcutânea, ou seja, que fica aí sob a pele, ok? Bom, então, essa epiderme, ela apresenta uma série de acessórios, anexos. Primeiro aqui que nós destacamos é a estrutura aqui dos pelos, os pelos representados aqui. Então, os pelos, eles têm uma função primordial para os mamíferos. Por quê? Porque quando eles se eriçam, isso dá um aspecto, por exemplo, para o animal ele se tornar maior. Isso ajuda ele, por exemplo, a afugentar os seus possíveis predadores. Nos humanos, esses pelos que não são, né, muito concentrados, dependendo da região do corpo, mas de maneira geral eles não são muito concentrados, eles têm a função ainda de criar um bloqueio de ar aqui sobre a pele, criando uma camada de ar que ajuda, né, a reter o calor no organismo. Lembrando que a pele ela faz parte do nosso sistema tegumentar. E esse sistema tegumentar ele tem a função, por exemplo, de atuar no controle da nossa temperatura, porque os mamíferos eles apresentam a capacidade de manter a temperatura interna constante, que é o que nós chamamos de animais homeotérmicos, tanto os mamíferos quanto as aves. No lugar dos pelos, as aves têm penas, mas com função aqui similar, ok? Bom, esses pelos eles nascem numa região, né, vocês podem acompanhar aqui, eles nascem numa região chamada de folículo piloso, onde são essas células aqui, representadas aqui pelo esse número 7, são responsáveis por produzir os 2 tipos de proteínas importantes para o pelo. Primeiro, que é a queratina, que o pelo ele é formado, né, por polímeros de queratina, e além disso ele produz também a melanina, que é quem vai dar cor ao pelo. Acessoriamente a esse folículo piloso, nós temos aqui em 6 a glândula sebácea. Ela é que produz óleos responsáveis por lubrificar pelos e pele. Só que tem pessoas que essa glândula sebácea ela é hipertrofiada. Isso faz com que se produza muita gordura aqui na pele. Isso é uma das causas, por exemplo, da acne. No tratamento da acne é usado substâncias como a isotretinoína, encontrada no remédio Roacutan, que ela atrofia essas glândulas sebáceas. E aí, com essa diminuição na produção de gordura, óleos e gorduras, você não tem substrato para o desenvolvimento de bactérias. Percebam também
que aqui ligado ao folículo piloso, nós temos um músculo eretor. Esse músculo é que é responsável pelo eriçar dos pelos numa situação, por exemplo, de perigo, tá certo? Você percebe que a pele ela possui vários tipos de tecidos. Por exemplo, aqui na epiderme nós encontramos o tecido epitelial, tá? Até o chamado epitelial pavimentoso estratificado. Aqui na derme nós encontramos tecido conjuntivo propriamente dito. Na hipoderme nós encontramos tecido adiposo. Nós temos aqui terminações nervosas com tecido nervoso e tecido muscular. Por isso que a pele ela é considerada um órgão. Aliás, o maior órgão do corpo humano, em média, se você tirar toda a pele de um indivíduo por volta de 70 quilos, 5 quilos é de pele, ok? Bom, continuando aqui nos anexos epidérmicos, já falamos dos pelos, nós temos também as unhas, também são feitas de queratina, as garras em outros mamíferos, nós temos as glândulas sebáceas e nós temos também as glândulas sudoríparas. Aqui é o poro de uma glândula como essa, né? Apresentada aqui pelo número 8 na legenda, que é a glândula sudorípara, responsável por produzir o suor, que é composto de água e minerais. Isso também é essencial para a homeotermia, ou seja, quando o corpo está superaquecido ou a temperatura externa é quente, essas glândulas sudoríparas trabalham liberando água, que ao tocar essa superfície aquecida, essa água evapora. Isso faz a superfície esfriar. Extremamente importante o papel dessas glândulas sudoríparas para o controle da temperatura. Ok? Bom, vocês percebem aqui que as células, né, são bem juntinhas, que é uma característica do tecido epitelial. Essa parte mais externa é formada por células mortas e essa outra parte aqui é formada por células vivas, né? E essa última camada aqui da epiderme que nós chamamos de estrato basal, que é quem separa da derme. Nós vamos já ver detalhes dessa epiderme numa segunda figura. A derme, você percebe aqui que, ao contrário da epiderme, ela é vascularizada, né, e inervada. Não passam nervos nem vasos sanguíneos na epiderme, na derme passam. Né? Esses azulzinhos aqui são as veias, representadas pelo número 9, e os vermelhinhos são as artérias. Então, esses vasos aqui, eles também têm um papel, além de levar nutrientes, oxigênio, eles têm um papel no controle da temperatura. Numa situação, por exemplo, de temperatura externa alta, eles se dilatam para que ocorra facilidade na evaporação, na eliminação de água na forma de vapor. E numa situação de frio, eles ficam contraídos, né? Isso é muito importante, tá bom? E nós temos aqui na derme terminações nervosas, né? Algumas adentro a epiderme, mas a maioria fica na derme. Mais na frente a gente vai dar detalhes sobre essas terminações nervosas, ok? Bom, a derme ela já vai apresentar tecido conjuntivo propriamente dito. As células aqui já não ficam tão imprensadas como na epiderme. Já são células mais espaçadas e muitas fibras entre elas. O espaço intercelular aqui, né, como você percebe, é maior. Aqui quase não tem espaço entre as células. A hipoderme é formada por tecido conjuntivo adiposo, que tem diversas funções. Por exemplo, reserva energética, né? Esses lipídios, na falta de carboidratos, são metabolizados para gerar energia, para produzir ATP.
funciona como um amortecedor natural, né? Impactos aplicados nessa pele são amortecidos pela hipoderme, e a função também de isolante térmico, ou seja, ajudando também no controle da homeotermia. Se eu pegar um animal, um mamífero, por exemplo, de um local extremamente frio, o urso polar, essa hipoderme é muito mais grossa do que na pele humana. Quanto mais frio é o ambiente que o animal vive, mais espessa é essa hipoderme, ok? Bom, falando sobre os detalhes aqui da epiderme, que a epiderme é uma camada e ela apresenta também subcamadas. Então, nós passamos aqui para a segunda figura no material de vocês, que detalha a epiderme. A epiderme ela apresenta 4 subcamadas. A primeira delas, que separa, né, da derme, é a camada basal. Tem aqui a lâmina basal embaixo dela e aqui embaixo vem a derme. Então é através da lâmina basal que os nutrientes passam da derme para a epiderme, porque a epiderme depende da derme para receber nutrientes. Então aqui as substâncias passam por aqueles processos de osmose, difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo. Beleza? Nessa camada basal, nós temos células, por exemplo, com alto poder mitótico, porque a epiderme ela tem um alto poder de renovação, né? É o tecido que mais se renova na gente, por isso que é o tecido mais o tecido epitelial que compõe a camada da epiderme é o mais suscetível, por exemplo, a tumores, a câncer. Nós destacamos aqui o melanócito, que é uma célula que possui prolongamentos, e esse melanócito ele é responsável por produzir a melanina, né? A melanina que protege a nossa pele, protege o corpo da entrada dos raios ultravioleta, que são causadores de mutação, né? Os raios UVA e UVB. Nós temos também aqui a célula de Merkel, que é um tipo de mecanorreceptor, está ligado ao sentido do tato. Nós temos aqui, na segunda camada da epiderme, as células de Langerhans, que são células responsáveis por fagocitar partículas estranhas. E os ceratinócitos, que são as células responsáveis por produzir a queratina, que nós vamos falar mais na frente o papel dela. Essa camada aqui, que é a mais espessa, é chamada de camada espinhosa, porque as células têm muitas estruturas que permitem a adesão entre as células, como desmossomos, interdigitações. Isso faz a célula ficar meio espinhenta por fora, né? Esses ceratinócitos eles produzem a queratina, que é uma proteína que, além de formar os pelos, o cabelo, as unhas, ele também tem a função de ser uma proteína impermeabilizante. Então, essa camada granulosa, as células têm muitos grânulos, os ceratinócitos têm muitos grânulos, por isso esse nome, e esse acúmulo de queratina termina matando as células por inanição, e aí essa última camada aqui, a mais externa da epiderme, é chamada de camada córnea, né? Que tem uma função, por exemplo, de impermeabilizar a nossa pele, evitar que a gente perca a água pela pele e ganhe também. Evita, por exemplo, que você, ao cair, por exemplo, numa piscina, você não vire um baiacu, tá certo? Beleza? Então essas são as subcamadas, as 4 subcamadas da epiderme. Ok? Bom, passando mais para frente, é importante a gente falar também que a pele ela faz parte do nosso sistema sensorial. Ela é responsável por captar certas sensações. E aqui nós temos uma série de receptores, que nós vamos detalhar nessa figura, responsáveis, né, pela captação de alguns tipos de sensação. Por exemplo, a maioria fica na derme. Alguns ficam na própria epiderme, como as terminações nervosas livres,
né? Ficam aqui na epiderme, são responsáveis, por exemplo, fica na derme e na epiderme. Elas são responsáveis por captar a dor. Nós temos os discos de Merkel, que chega também até a epiderme. Os discos de Merkel e os corpúsculos de Meissner, que estão bem aqui, próximo da epiderme, são responsáveis pelo tato, pelos contatos na pele mais suave. Tocar de dedos numa pele, por exemplo. Já esses corpúsculos aqui de Pacini, Vater-Pacini, eles captam variações de pressão, variações altas de pressão. Aqui, por exemplo, um toque mais forte, um tapa, um murro. Ok? Nós temos também os corpúsculos de Ruffini, responsável por captar a variação de temperatura, calor, aquecimento. E o de Krause capta o frio. Tá certo? Nós temos também terminações nervosas aqui na base do folículo. Essas terminações acionam os músculos eretores, por exemplo. Ok? Bom, então essas terminações nervosas que estão ligadas a nervos levam informações para o nosso sistema nervoso central sobre essas sensações do meio ambiente, já que a pele é a nossa capa, né, protetora, e através dessa capa que a gente percebe variações no ambiente. Tá bom? Bom, falando um pouquinho mais sobre a derme, que é formada por tecido conjuntivo propriamente dito, essa derme, a gente dividiu a epiderme, agora vamos dividir a derme. Ela tem duas camadas. A primeira, aqui abaixo da epiderme, é chamada de camada papilar. Ela é mais delgada, ela é formada por tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo. Já a camada mais espessa é chamada de camada reticular e ela é formada por tecido conjuntivo propriamente dito denso do tipo não modelado, também chamado de fibroso. Ok? Bom, é importante a gente saber também que aquelas glândulas exócrinas, né, são aquelas glândulas que secretam para fora do organismo ou dentro de uma cavidade, e a pele é formada por glândulas exócrinas, existe uma classificação também para essas glândulas exócrinas. Eu trago aqui para vocês, nesse mesmo material, 4 tipos de classificações. A primeira classificação aqui é quanto ao modo de eliminação da secreção. E aí nós temos 3 tipos: as holócrinas, as merócrinas e as apócrinas. As holócrinas são aquelas que liberam junto com o seu produto de secreção todo o conteúdo citoplasmático. E elas terminam morrendo por causa disso. É o caso das glândulas sebáceas, e aí tem que serem renovadas. Mas isso não é problema, porque as glândulas são formadas por tecido epitelial. As merócrinas, elas liberam apenas, né, o seu conteúdo, o seu produto. Não libera o conteúdo citoplasmático, ele fica intacto. É o caso, por exemplo, das glândulas salivares e sudoríparas. Já as glândulas apócrinas, elas é o intermediário, elas liberam parte do seu citoplasma junto com o seu produto que é secretado. Quanto à forma da porção secretora, é importante também, já foi cobrado em vestibular. Se a porção secretora ela tiver assim essa forma arredondada, ela é chamada de alveolar ou acinosa. Se ela tiver a forma de um tubo, ela é chamada de tubulosa. E se ela tiver as duas coisas, ela é chamada de tubulo-acinosa. Eu vou mostrar numa questão como é isso. Já quanto à forma do ducto, se o ducto for simples, como esses casos, é chamado de simples. Se o ducto for composto, é chamado de composta. Né? E aqui tem uns exemplos também aí de cada uma delas. Em relação à composição da substância secretada, a glândula exócrina pode ser do tipo mucosa, quando ela secreta mucopolissacarídeos.
Quando ela secreta proteínas, ela é chamada de serosa, e a mista que faz as duas coisas é chamada de mucoserosa, ok? Então, por exemplo, tem uma questão nesse material de vocês que fala sobre essa classificação das glândulas exócrinas. A gente pode passar mais para frente, né? É o caso dessa questão aqui, a questão de número 22, né? Olha só, a gente pensa que não caiu em 2017 aqui na Universidade Federal de Passo Fundo. Então, ó, ela trouxe 3 tipos de glândulas exócrinas e pede para você classificá-las. E você percebe pelo detalhe que é colocado aqui que é a classificação em relação à forma da porção secretora. E aqui ela pode ser acinosa, tubulosa ou tubuloacinosa. Então, essa aqui é a porção secretora, que são aquelas células que secretam as substâncias que são eliminadas pelo ducto. O ducto é quem leva para fora esse produto, por exemplo, o suor, né, um óleo. Essa aqui ela tem a forma arredondada, então ela é chamada de acinose. Essa aqui já é tubular, então é tubulosa. E essa aqui tem os dois, tem porção secretora tubulosa e acinosa. Então a primeira é tubuloacinose, a segunda acinose e a terceira tubulosa. A resposta aqui, letra A, na questão de número 22. Outra coisa que é cobrado bastante em relação a essa temática é aquilo que eu estava falando para vocês, né? A questão aqui de 2016. Ele pede para você identificar neste gráfico, né, quais são os animais que vão apresentar estas curvas aqui, a A e a B. Então, nesse gráfico você tem nesse eixo aqui a variação da temperatura ambiental e aqui a temperatura do corpo. Então você percebe aqui que o animal A, ele, à medida que a temperatura do ambiente, ó, se ele sai do ambiente de 10 graus para 20 graus, para 30 graus, para um ambiente de 40 graus, a temperatura interna dele, ela permanece a mesma aqui, abaixo de 40, aqui por volta, vamos dizer assim, de 38, 37. Então você percebe que este animal aqui, a temperatura do corpo não varia, por mais que ele mude de ambiente. Então um animal de temperatura do corpo constante é o que nós chamamos de animal homeotérmico. Então esse animal aqui ou pertence à classe dos mamíferos ou à classe das aves. Já o animal B, você percebe que à medida que ele sai do ambiente de 10 graus para 20, para 30, para 40, a temperatura do seu corpo acompanha essa variação, vai aumentando também. Então esse animal aqui é um animal que a temperatura do corpo varia junto com o ambiente. Ele é chamado de animal pecilotérmico. Tirando mamíferos e aves, o restante são todos pecilotérmicos, certo? Então vejam só. A letra A diz que o animal A, né, aqui é respectivamente, considerando as curvas do gráfico, os animais A e B podem ser respectivamente. Então a letra A não pode ser a iguana, porque a iguana é um réptil. Réptil não é ave, não mamífero, então nem mamífero, então é pecilotérmico. Pode ser um morcego, porque morcego é mamífero, então pode ser a letra B. A letra C é tartaruga, é réptil, não pode ser. E aqui rã é anfíbio, também é pecilotérmico. Então, ou é letra B ou letra D. Aí vamos para o segundo termo, o B. O B é um pecilotérmico. Na letra B tem beija-flor. Beija-flor é ave. A ave é homeotérmico. Então, a resposta é letra D. Tem que ter aqui o A é um animal homeotérmico, no caso aqui uma ave, o urubu, e o jacaré é um réptil, é um pecilotérmico. Ok?